Olá, sejam bem-vindos. Eu vou começar agora a transmissão de uma prática de yoga. Aqui pelo Instagram e pelo Facebook também eu coloquei a transmissão simultânea. Então, se alguém tiver problema lá no Facebook, vem aqui no Instagram que está acontecendo a transmissão ao vivo. E depois essa transmissão vai ficar aqui no Instagram, no IGTV, disponível para quem quiser praticar depois. Ou no YouTube também, se tudo der certo, a gente coloca lá depois. Então, quem quiser participar da nossa prática, separa um tapetinho para fazer as posturas junto. Quem sabe uma almofada para sentar no chão também, durante as práticas que a gente vai fazer sentados. E enquanto o pessoal vai chegando, eu quero falar um pouquinho sobre um tema para reflexão que está relacionado com a prática de yoga, com a filosofia do yoga, que é sobre autoconhecimento. E como todas as causas do sofrimento humano estão relacionados com a gente não lembrar da nossa essência, não ter essa conexão com quem a gente realmente é e se identificar com outras coisas, como, por exemplo, com o nosso corpo físico. A gente não é o corpo, né? O corpo, ele é uma camada do que a gente é feito. Nós somos, segundo a filosofia do yoga, nós somos construídos em várias camadas, camadas mais densas como o corpo físico, camadas mais sutis como a camada energética, de energia vital ou prana, que é isso que diferencia, por exemplo, um corpo animado de um corpo inanimado, ou um corpo vivo de um corpo sem vida. Essa camada de energia vital, que é a camada de prana. As outras camadas também são a mente, que é onde ficam as nossas emoções e os nossos pensamentos, que também são relacionados entre si. O que a gente pensa, a gente de tanto pensar começa a sentir, ou o que a gente sente também influencia os nossos pensamentos. São dois caminhos que estão conectados, os pensamentos e os sentimentos. Outra camada é a camada da nossa mente que consegue observar os processos de pensamento e sentimento, né? Que consegue discernir, consegue se colocar como observador e sentir de outro lugar essas coisas que nos atravessam de pensamentos e de sentimentos. E a quinta camada é uma camada mais sutil, uma camada de bem-aventurança, que é a camada onde a gente se conecta realmente com a nossa essência, com aquilo que nos torna únicos e ao mesmo tempo também nos faz perceber essa conexão com o todo que a gente tem. Então, numa prática de yoga a gente consegue passar por várias dessas camadas em algum nível. Os asanas, a gente vai estar entrando em contato com o corpo físico, que é essa camada mais densa. E então hoje eu queria fazer essa aula, pensei em que a gente pudesse manter em mente que a gente não é o nosso corpo e tentar se conectar com o corpo como um processo, não como um objeto, como uma coisa. Como a gente no dia a dia está sempre vivendo dentro desse corpo, a gente às vezes não percebe o quanto isso é um processo, mas se a gente conseguir olhar de uma perspectiva diferente no tempo e não necessariamente lembrar, mas imaginar, porque a gente sabe que foi assim, quando a gente era um feto e como a gente foi se transformando, o corpo, né, em si se transformando de um feto para um bebê, de um bebê para uma criança, de uma criança para uma adolescente e assim em diante, até a fase da vida onde a gente está e que ainda vai seguir se transformando continuamente, mesmo que as mudanças, conforme a referência no tempo, a gente não perceba. O corpo é um processo em constante mudança. Então, a gente pode começar a nossa prática fazendo uma conexão com o corpo, parando um pouquinho, fechando os olhos, respirando profundamente, sentindo os movimentos que o ar provoca no corpo.
percebendo como a gente está chegando no início dessa prática, se a gente está guardando alguma tensão no corpo em função de alguma coisa que aconteceu ou algum movimento repetitivo que a gente tem feito durante o dia. E aproveitando para relaxar bem os ombros, puxando os ombros para trás e para baixo, deixando o peito abrir, erguendo o centro do peito. Enquanto respira, os olhos fechados ajudam a gente a internalizar a nossa atenção. E aqui a gente já está entrando em contato também com a camada do prana, da energia vital, sentindo essa energia que a gente está constantemente nutrindo o corpo através da respiração, também através dos lugares onde a gente vai, do sol que a gente pega, da água que a gente bebe, dos nossos pensamentos, das nossas relações, tudo a gente está constantemente fazendo essa troca de prana com o ambiente. Nesse momento agora entra em contato com a tua mente, percebendo os teus pensamentos e percebendo os teus sentimentos nesse início da nossa prática. Adentrando mais uma camada, percebendo esses pensamentos e esses sentimentos como um processo constantemente mudando, impermanente. Sem se apegar a nada que a gente sente, deixando as sensações e os sentimentos chegarem, nos trazerem o que elas trazem, essa percepção, e passarem, fluindo. E aqui a gente está chegando na camada da mente que observa. Observa os próprios pensamentos, observa os próprios sentimentos. Se quiser, faz uma intenção para a prática de hoje, mentalmente. Uma intenção que você vai trazer para a consciência durante a nossa prática. A minha sugestão é que a gente lembre que o corpo é um processo, não é a nossa identidade. E quando quiser, abre os olhos e a gente vai movimentar um pouquinho as nossas articulações, começando com as mãos, abrindo e fechando. Abrindo e fechando com o dedão por dentro. Segurando os dedões e girando os pulsos para os dois lados. Procurando aqui sentir o corpo, sem pensar muito em certo e errado, só aproveitando a nossa prática para ter essa experiência, essa conexão, esse parar um momento e se sentir. Abrindo os braços para os lados, pegando os ombros, abrindo e fechando, sentindo os cotovelos. Segurando os ombros e fazendo movimentos circulares bem grandes, sentindo que a gente está movimentando as costas também, o peito, para o outro lado. Voltando no centro, soltando um ombro por vez, como sentir vontade. E agora o pescoço olhando para cima. Depois trazendo o queixo perto do peito, como se estivesse fazendo o sinal de sim com a cabeça, bem exagerado. Respirando junto, a gente pode inspirar quando olha para cima e soltar o ar quando a cabeça vem à frente.
Voltando no centro e fazendo um movimento para os lados. Inspirando de um lado e soltando o ar de outro. Fazendo um movimento circular com o pescoço. Para o outro lado. Parando no centro. A gente vai agora movimentar um pouquinho a coluna. Sentando no tapetinho, com as pernas juntas, segurando os calcanhares, soltando um pouquinho as pernas, preparando para movimentar a coluna. Aqui inspirando, a gente faz uma curva para frente, abrindo o peito, puxando os ombros para trás. Soltando o ar, uma curva para trás, puxando o abdômen para dentro. Inspirando, fazendo curva para frente, soltando o ar, fazendo a curva para trás. Eu vou repetir de lado, assim a gente consegue ver melhor o desenho da coluna. Inspirando e soltando. Voltando no centro, a gente pode esticar as nossas pernas, sentar bem os ossinhos do quadril, soltar um pouquinho os joelhos, manter os pés ativos, apontando para o corpo, apoiar as mãos do lado do corpo e movimentar os pés apontando para frente e para o corpo, sentindo os tornozelos, movimentando os pés com círculos para os dois lados, sentindo todas as articulações, sentindo os dedos abrindo e fechando. E parando, a gente pode sentar confortável, deixando as nossas pernas cruzadas. E a gente vai manter as nossas mãos nos joelhos e fazer um movimento circular com a coluna, indo lá na frente e lá atrás, curvando bem, indo lá na frente, abrindo o peito e puxando o abdômen para dentro quando vai lá atrás. A gente pode respirar junto, pode inspirar quando vai na frente e soltar o ar quando vai lá atrás. Um ritmo que fique melhor para você. Para o outro lado, inspirando na frente, soltando o ar atrás, ou o contrário, mas procurando coordenar a respiração com o movimento, sentindo essa região da coluna se aproximando das pernas e lá atrás se afastando. Parando no centro, a gente pode mais uma vez esticar as pernas, dessa vez afastar bem os pés, soltar os joelhos, mãos apoiadas na frente. Inspirando, a gente pode crescer a coluna, levar os nossos ombros lá para trás e soltando o ar e caminhando com as mãos para frente até onde for confortável, sem curvar a coluna, mantendo a coluna reta, peito aberto, o olhar lá na frente para evitar que a cabeça caia. Respirar mais um pouquinho, olhando lá na frente. Aproveitando a expiração para relaxar um pouquinho mais a coluna, levando, quem sabe, as mãos um pouquinho mais à frente, mas sem fechar os ombros continuam abertos. E aqui a gente vai até onde for confortável e respira. Se precisar, a gente pode dobrar o joelho. Com o joelho dobrado, a gente consegue ir um pouquinho mais à frente. E retornar devagarzinho, subindo as mãos. A gente vai agora ficar na posição de 4 apoios.
E a partir daqui a gente vai cuidar para a coluna não ficar caída lá para baixo, a gente vai manter o nosso abdômen para dentro, trazer o peito para cima em relação aos braços. Respirar um pouquinho sentindo o corpo, sentindo essa posição, deixando as mãos bem abertas, bem apoiadas no chão. E a partir daqui a gente vai descer o quadril lá atrás e levar as mãos um pouquinho mais para frente, esticando bem a coluna crescendo lá na direção dos pés e descendo o peito entre os braços, respirando. Aqui a gente pode apoiar as mãos com a pontinha dos dedos no chão e deixar que o peito caia entre os braços, abrir os cotovelos para os lados. Fica um pouquinho respirando. Devagarzinho retornar para os 4 apoios. Aqui a gente vai erguer o nosso quadril, agora tirando os joelhos do chão e levar o quadril lá para trás, deixar o corpo entre os braços e ficar respirando um pouquinho mais. O peito vai bem aberto na direção das pernas, o quadril apontando para o teto e os joelhos podem ficar dobrados nessa posição. Os ombros abertos também, afastados das orelhas. E devagarzinho volta, os joelhos no chão. Pode sentar. Fechar os olhos, respirar um pouquinho, perceber como você está se sentindo, ativando o observador interno. Mais uma vez, apoiando nos 4 apoios, erguendo o quadril, levando o quadril lá para cima, deixando que a cabeça venha no meio dos braços, podendo abrir os cotovelos para os lados, olhando na direção dos pés. A gente pode movimentar um pouquinho as pernas, dobrando um joelho, depois o outro. Sentindo se esse movimento traz alguma sensação lá no abdômen. Parando no centro, e aqui a gente vai levar os nossos calcanhares na direção do chão, procurando esticar os joelhos. Se não for possível esticar totalmente, não tem problema, mas a direção é essa, a perna vai lá para trás. E aqui a gente pode continuar respirando, olhando na direção dos pés, sentindo, se os ombros estiverem tensos, a gente relaxa e respira. Apoiar os joelhos, soltar um pouquinho as mãos. Mais uma vez, apoiando as mãos, erguendo o quadril e levando as pernas, se for possível, elas ficam esticadas, senão o joelho pode ficar um pouquinho dobrado e aos pouquinhos a gente vai criando a flexibilidade para esticar. Respira um pouquinho, olhando para os pés, sentindo a sensação de inverter a coluna, como que é para a tua cabeça, essa sensação de cabeça para baixo. Se você estiver segurando o pescoço, olhando para lá, relaxa o pescoço e aponta o olhar lá na direção dos pés. Agora escolhe uma das pernas e aponta para cima. Fica respirando. Se perceber que o quadril começou a virar para o lado, mantenha o quadril, os 2 lados do quadril apontando para baixo. Só a perna que vai lá de cima. E respira um pouquinho. Traz esse joelho da perna que está lá em cima pertinho do peito. Transfere o peso um pouquinho mais lá nas mãos e apoia o pé entre as mãos. Desce a perna de trás, pode deitar o pé e ergue o corpo. A gente vai trabalhar bastante a flexibilidade nessa aula de hoje, então
Aqui a gente pode inclinar o corpo à frente, deixando o quadril ir na direção do calcanhar da perna da frente e permanecer respirando um pouquinho, sentindo alongar essa lateral do corpo, a parte da frente desse lado onde a perna está lá para trás. Mesmo lado onde a perna está lá para trás, a gente vai erguer o braço, mantendo a palma da mão virada para o corpo. Crescer bem, o braço lá para cima. De novo, se o quadril estiver virando, mantém ele apontando para frente. Peito aberto. Se os ombros estiverem tensos, lembra de abrir os ombros, deixar eles irem lá para trás. Experimenta olhar para cima, inclinar um pouquinho, continuar respirando. Se estiver segurando na barriga, relaxa. E volta devagarzinho. Apoia as mãos do lado do pé. Traz o quadril para trás, até que o quadril fique em cima do joelho da perna de trás e estica essa perna da frente. Fica respirando, o pé apontando para cima. Aqui a gente está trabalhando a flexibilidade. Permanece. Segura esse pé e traz ele na direção do corpo. E volta. Apoia de novo as mãos ao lado da perna. Estica a perna de trás. E essa perna que está lá na frente volta. E a gente volta para a postura do cachorro olhando para baixo. Deixando a cabeça entre os braços, olhando na direção dos pés. Relaxando os ombros, sentindo que as escápulas estão ativas. Respirando, olhando na direção dos pés. E agora a outra perna. Ergue lá em cima, apontando para o teto. Respira um pouquinho nessa posição. Se o quadril estiver virando, volta o quadril. Se estiver segurando a cabeça, lembra de relaxar o pescoço, mantendo uma linha reta na coluna, desde o pescoço até lá no cóccix. E traz esse joelho pertinho do peito. Transfere o peso lá para as mãos, ficando na pontinha do pé de trás. E essa perna a gente apoia entre as mãos. Apoia o joelho lá atrás, deita o pé. Apoia no joelho da frente, ergue. E deixa o quadril ir na direção do calcanhar da frente. Fica respirando um pouquinho. Agora sentindo o outro lado alongando. Perceber que está segurando alguma tensão, relaxa. Procurando deixar os dois lados do quadril na mesma altura. Cuidando também para o joelho da frente não ir lá para frente, ele continua mais ou menos em cima do calcanhar. E agora a gente vai erguer o braço, esticando, deixando o braço do lado da cabeça e respirando mais um pouquinho. Se o ombro estiver tenso, relaxa. Imagina que um fiozinho puxa o teu braço para cima. Experimenta inclinar levemente para trás, se for confortável, olhando na direção da mão. Sempre respirando. E volta. Apoia do lado
do pé da frente e traz o quadril para trás. Estica essa perna que está na frente, apontando o pé para cima e permanece respirando. Ajeita o quadril, se o quadril não estiver retinho, traz. Pode contrair um pouquinho, não necessariamente contrair, mas ativar o glúteo da perna que está lá atrás, para que ela mantenha o quadril na posição em que os dois lados estão na mesma altura. Assim a gente vai ter mais estabilidade. Se quiser, segura o pé e traz esse pé na direção do corpo. Respira. Retorna. Apoia as mãos. Leva a perna para trás. Mais uma vez, ergue o quadril. Deixa o corpo ir lá no meio dos braços, o peito indo na direção das pernas. Se possível, as pernas com os pés apoiados, calcanhar apoiado, se não, fica na pontinha do pé. E respira, sente os ombros relaxados. Retorna, apoiando de novo os joelhos e soltando as mãos, dobrando um pouquinho os pulsos. A gente vai agora deitar com a barriga para baixo para fazer a postura da cobra, Bhujangasana. Barriga para baixo, as mãos embaixo dos ombros, o queixo no chão, os dois pés juntos, cotovelos apontando para cima. Aqui a gente começa já levando os ombros para trás. Em vez de os ombros ficarem relaxados, eles vão lá para trás. E aqui a gente inspira, erguendo a coluna, usando a força das nossas costas, como se a gente não tivesse mãos, como uma cobra. Então as mãos ficam só apoiadas e a gente respira um pouquinho, sentindo as nossas costas. E soltando o ar, a gente pode retornar, descendo a coluna. Cuidando aqui quando a gente sobe para não levantar as pernas, nossas pernas querem continuar no chão. Mais uma vez, inspirando, ergue a coluna. Dessa vez, experimenta esticar os braços um pouquinho, erguendo, mas ainda cuidando para não tensionar os ombros, mantendo essa distância dos ombros em relação às orelhas e o peito aberto. Permanece respirando, sentindo o quadril indo em direção ao chão, os pés também vão em direção ao chão. A gente pode manter essa postura com as pernas ativas, esticadas, pressionando o chão. E soltando o ar, desce, retorna para o chão. Quando sentir que a respiração está confortável para continuar, vai lá mais uma vez. Inspira, ergue, lembrando de manter o peito aberto e os ombros relaxados. Se for confortável, estica os braços. Se quiser, estica um pouquinho mais e mantém. Olha lá para frente, respira. Experimenta dessa vez apontar o olhar para cima. Lentamente levando, abrindo o pescoço, apontando o olhar na direção
do centro entre as sobrancelhas. A gente teve uma interrupção na transmissão, então a gente pode repetir mais uma vez, Bhujangasana, na postura da cobra. Dessa vez a gente vai repetir com retenção de ar, a gente vai inspirar e manter a coluna lá em cima por alguns instantes, segurando o ar nos pulmões. Então prepara, inspira, ergue, olha para cima, aponta os teus cotovelos lá para trás. Permanece segurando o ar enquanto for confortável. Quando precisar, volta a cabeça e solta o ar descendo a coluna. A gente pode agora deitar com a barriga para cima. Abraçar um pouquinho as pernas, movimentar a coluna para os lados, massageando as costas. Fazendo movimentos circulares com os joelhos para massagear a lombar. Parando no centro, descendo os pés e esticando as pernas. Eu vou posicionar o meu tapetinho de uma forma que fique mais visível. Assim. Aqui a gente vai deixar as pernas esticadas, os braços esticados ao lado do corpo, sentindo os nossos ombros também bem relaxados, pegando espaço para as costas e respirando um pouquinho, sentindo mais uma vez os movimentos da respiração no corpo. E a gente vai abraçar uma das pernas, trazendo o joelho pertinho do peito. A outra perna permanece esticada e ativa, com o joelho apontando para cima e o pé apontando lá para frente ou para o corpo, como preferir, mas sentindo que a perna está ativa, ela não está simplesmente deitada. Respira um pouquinho nessa posição. Segura a perna que você está abraçando por baixo e estica a parte da perna entre o joelho e o pé e depois solta. Experimenta inspirar esticando e soltar o ar retornando. Lembrando de manter a outra perna ativa, esticada. Faz esses movimentos percebendo como você se sente. Permanece com o pé apontando para cima e agora a mão do mesmo lado dessa perna você estica. Se for possível, segura o pé. Se não, pode segurar na panturrilha ou um pouquinho mais para baixo. O outro braço a gente vai esticar ao lado do corpo, apoiar bem no chão e experimentar esticar essa perna o quanto for confortável, levando o joelho para trás, lembrando de manter a outra perna ativa durante todo esse movimento. Respira, relaxando bem o ombro, ganhando esse espaço entre o braço e o corpo e permanece sentindo a perna, sentindo o corpo. O outro braço a gente estava apoiado lá no chão, agora a gente vai levantar para cima também, a mão apontando na direção do pé
E a gente vai deixar esse braço subir lá na direção da cabeça. E manter esse braço bem esticado, assim como a perna está esticada. Respira. A gente teve mais uma interrupção, então repetindo o próximo lado. Agora a outra perna fica esticada, ativa, e a gente vai abraçar a perna oposta, manter um pouquinho essa posição, ajeitar o quadril para ele ficar bem apoiado. Segurar por baixo do joelho e fazer aquele movimento de erguer o pé e depois retornar. A outra perna o tempo todo esticada, com o joelho e o pé apontando para cima. Parando com o pé apontando para cima, a gente vai esticar o braço, segurar o pé ou a perna, onde for mais confortável de alcançar. E o outro braço a gente pode esticar para cima e deixar que o braço vá lá na direção da cabeça. Então eu tenho do meu lado esquerdo o meu braço bem esticado e ativo e a minha perna também. E a outra perna eu vou experimentar ir esticando até onde for confortável e manter essa posição respirando. Voltando, dobrando a perna, abraçando as duas, movimentando um pouquinho para os lados. Mais uma vez o primeiro lado, uma perna esticada, a outra a gente vai abraçar. E a gente vai repetir, apontando o pé para cima, segurando com a mão o pé ou a perna, onde a gente alcança melhor. Dessa vez, em vez do braço ir lá para cima, ele vai para o lado e a gente apoia a mão no chão. Aqui a gente estica na medida que for confortável a perna e vai descer essa perna para o lado. A gente pode cuidar para o quadril não subir, para o quadril não virar enquanto a gente leva a perna, contraindo o nosso glúteo da perna que está esticada e mantendo essa perna ativa. A gente pode ficar respirando um pouquinho. Se quiser, a gente pode olhar na direção da outra mão que ficou lá no chão, evitando que o corpo vire. E retornar no centro, voltar a perna, abraçar se sentir vontade. E trocar o lado. Agora, essa perna vai esticada no chão, a outra a gente abraça, segura o pé ou a panturrilha ou a perna, o outro braço vem no chão, estica a perna, respira um pouquinho, encontrando esse lugar onde é confortável manter a postura. Devagarzinho vai levando essa perna na direção do chão e olhando na direção do outro braço. Respirando, mantendo a perna que está no chão ativa para que o corpo não vire. E voltando no centro, trazendo de volta perna, abraçando as duas, movimentando um pouquinho para os lados. E agora a gente vai apontar uma das mãos, apoiar do lado de fora dos joelhos, do lado de fora do joelho oposto e levar as duas pernas para um dos lados, girando o quadril.
apoiando o outro braço no outro lado, olhando na direção da mão, para manter o corpo torcido. Soltando bem o peso do corpo. Aqui a gente não precisa ativar a musculatura, é só manter o corpo no chão e aproveitar cada expiração para soltar um pouquinho mais o nosso peso. Retornando no centro, trocando o lado, a mão vai lá do lado de fora dos joelhos, as pernas descem para o lado e o outro braço vai no chão e a gente olha na direção do braço, fazendo essa torção da coluna e permanece respirando, soltando bem o peso. Voltando no centro, abraçando as pernas mais uma vez e movimentando para frente e para trás, sentindo uma massagem ao longo de toda a extensão da coluna. A gente pode, quem estiver fazendo essa videoaula e estiver no período menstrual, deve evitar as posturas invertidas, mas a gente pode fazer agora uma postura invertida. Pegando um impulso com o corpo e levando as pernas lá para cima, apoiando as mãos na lombar e ajeitando a coluna para que ela fique o mais esticada possível para cima. Aqui o meu peito está vindo bem pertinho do meu queixo, meu quadril vai para frente e as minhas pernas ficam apontando para o teto. Quanto mais próximos os meus cotovelos, melhor o meu apoio. Se não for possível essa posição, também pode segurar um pouquinho mais para lá o quadril e deixar as pernas mais na direção da cabeça. Ficar respirando um pouquinho. Quem sentir flexibilidade pode levar uma das pernas na direção do chão, lá na direção da cabeça. Se for possível, apoiar no chão o pé e manter essa posição com uma perna esticada para cima e a outra apoiada lá atrás no chão. Esticando os braços no chão também, respirando. E levando a coluna toda na direção do teto, junto com essa perna que aponta para cima. Trocando o lado para quem está fazendo essa variação. Importante fazer para os dois lados. Manter a postura, apontando um pé para cima. A coluna indo na direção do teto. Enquanto a gente mantém uma postura, é uma oportunidade de ir fazendo qualquer ajuste que a gente sentir. Quando quiser, dobra os joelhos, volta para o chão. A gente pode agora fazer a postura, a contrapostura, abrindo o nosso pescoço, apoiando os joelhos, os cotovelos no chão, erguendo o peito e apoiando o topo da cabeça, sentindo alongar a frente do pescoço. Retornando a cabeça no chão, deixando as pernas esticadas, dessa vez relaxadas, os pés caindo para o lado e as mãos com as palmas para cima, fechando os olhos, se preparando para o relaxamento. Se quiser, puxa um pouquinho os ombros para baixo, ajeita as costas,
Sente que está confortável para não precisar se mover durante o relaxamento. E pode permanecer deitado durante os próximos minutos enquanto eu faço as orientações do relaxamento. Ou mantém a tua respiração fluindo pelas narinas, sentindo o peso do teu corpo no chão. Percebendo os pontos do teu corpo que estão em contato com o chão e aproveitando a tua respiração para relaxar. Inspira profundamente e quando estiver soltando o ar, solta também o teu peso no chão. Relaxa bem os teus pés, as tuas pernas, as mãos, os braços, toda a extensão da coluna. Relaxa o pescoço, a cabeça, o rosto. Sente a respiração nutrindo o teu peito, o movimento do peito com a respiração. Permanece respirando. E enquanto você sente o seu corpo no chão, relaxando, percebe os sons que te rodeiam, percebe os sons dentro do ambiente onde você está e leva a tua audição para os sons mais distantes, vai expandindo o alcance da tua audição. Depois retornando para os sons mais próximos, chegando no som da tua respiração. E direcionando agora os teus sentidos para dentro de ti. Sentindo qualquer sensação física de circulação, pulsação, teu corpo vibrando e relembrando que o teu corpo é um processo. Percebe esse processo acontecendo enquanto você relaxa. Enquanto você descansa e o corpo vai assimilando todas as energias que a gente movimentou nas posturas. Quando quiser, volta a se movimentar, se espreguiçando, como sentir vontade. Começando pelos dedos das mãos e dos pés, depois braços e pernas. Começando de fora para dentro. E no teu tempo, vai sentando, se apoiando para sentar. Quando você estiver pronto, pode sentar e fechar os olhos, manter a coluna alinhada, procurando deixar o quadril bem apoiado, procurando deixar o peito aberto, sem fechar os ombros, então o peito permanece aberto e os ombros relaxados.
mantendo também o pescoço alinhado, cuidando para a cabeça não cair para trás nem para frente. Deixando as mãos com as palmas para cima. E mais uma vez, levando a atenção para a respiração. Enquanto você respira, percebe o que se passa na tua mente nesse momento, reconhecendo a camada dos pensamentos e dos sentimentos. Reconhecendo o teu lado observador, a camada da mente que enxerga os pensamentos, que enxerga as emoções e que consegue discernir. E desse lugar, reconhece dentro de ti uma sensação de bem-estar, de paz interior. Mesmo que não seja a principal sensação nesse momento, reconhece esse lugar de paz dentro de ti. E assim que você leva a sua atenção para esse lugar, respira, deixando que esse lugar cresça, exercitando a tua capacidade de estar, de habitar esse lugar de paz. E permanece alguns instantes de olhos fechados, respirando. E quando quiser, retorna abrindo os olhos. Se quiser, solta o ar com um suspiro antes de voltar. Terminamos a nossa prática. Eu agradeço quem esteve aqui ao vivo. Quem quiser assistir depois, então, está disponível no IGTV e no YouTube. E eu vou aproveitar então agora o término para avisar quem está assistindo que eu estou abrindo turmas de aulas por vídeo, videoaulas que são diferentes dessas transmitidas ao vivo pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, porque nessas aulas a gente não se enxerga. Vocês me enxergam, mas eu não enxergo quem está praticando. Então é uma aula preparada de uma forma mais genérica para quem tiver querendo participar. Algumas pessoas eu sei que estão fazendo, mas nem todo mundo eu sei como que tá fazendo. Então, as aulas por vídeo têm essa vantagem, né? A gente está formando um grupo, as aulas vão ser pelo Google Meetings, então a gente vai conseguir se ver e vai fazer as aulas de uma forma que a aula vai ser preparada especificamente para quem está participando. Quem tiver interesse pode me mandar uma mensagem, aí a gente combina. As opções são a aula pelo Google Meetings ou pelo WhatsApp também por videochamada. E grupos pequenos, no máximo 4 pessoas. Então, lá também eu acredito que a gente consegue, além de eu conseguir enxergar vocês, vocês conseguem entender melhor as descrições. Quem quiser fazer perguntas também. Aqui também podem fazer perguntas, mas em geral é um pouquinho diferente, né? Então lá a gente consegue fazer os esclarecimentos, desenvolver também o que vocês desejam mais desenvolver na prática, né? O yoga tem um leque enorme de práticas, desde os asanas, os pranayamas, o relaxamento, a meditação. Então são muitas coisas que a gente pode fazer de acordo com o que a gente está precisando. E é isso então. A Carla esteve por aqui, a Débora também. Gratidão por terem participado e vamos nos falando. Boa semana, bom fim de semana. Namaskar.